Fala galera, Titiwasa aqui, bora para mais um recap! Rain sempre fez de tudo para ajudar o grupo do herói, mesmo sabendo que sua habilidade não era voltada para combate. Como Beast Tamer, ele podia criar contratos com animais e usar suas habilidades para reconhecimento, rastreamento e suporte durante as missões. Ele acreditava que, trabalhando duro, conseguiria conquistar a confiança dos companheiros, mas naquele dia, tudo desmorona. Sem qualquer aviso, Arius anuncia que Rain estava sendo expulso do grupo, ao lado de Agathe, Liene e Mina. Ele afirma que um Beast Tamer inútil não tinha mais espaço entre eles. Rain tenta entender o que estava acontecendo e até pensa que aquilo fosse brincadeira, mas os olhares frios dos quatro deixam claro que era sério. Agathe reclama que Rain nunca ajudava nas batalhas. Leane diz que ele só servia para atrasar o grupo. Mina concorda com tudo, enquanto Arius afirma que não pretendia mais carregar alguém tão inútil. As palavras atingem Rain em cheio. Mesmo depois de se esforçar durante tanto tempo, ninguém reconhecia nada que ele fazia. Suas mãos começam a tremer, enquanto ele abaixa a cabeça em silêncio. Sem discutir, Rain apenas remove sua capa e deixa o grupo para trás, enquanto os antigos companheiros riem dele. Completamente abalado, ele para sozinho em um canto da cidade e começa a pensar em tudo que viveu até ali. Durante várias missões, sempre foi tratado como inferior apenas por ser um Beast Tamer. Como ele não tinha poder ofensivo direto, muita gente acreditava que sua função não servia para nada. Agora que tinha perdido o grupo do herói, Rain já não fazia ideia do que faria da própria vida. Enquanto estava perdido nos pensamentos, um grupo de crianças aparece correndo ao redor dele, cheio de animação. Elas começam a fazer várias perguntas sobre como era trabalhar no grupo do herói e pedem para ver uma habilidade de verdade. Mesmo desanimado, Rain não consegue ignorar o entusiasmo delas, então ele faz um contrato temporário com uma águia bem diante das crianças, mostrando como os Beast Tamers conseguem se conectar com animais. Os pequenos ficam completamente impressionados e começam a admirar ainda mais Rain. Durante a conversa, as crianças comentam que gostam dele muito mais do que dos aventureiros famosos da cidade, porque Rain sempre brincava com elas e tratava todo mundo com gentileza. Depois, elas contam que sonham em se tornar aventureiras para viajar pelo mundo e ganhar dinheiro fazendo missões. Ao ouvir aquilo, uma ideia surge imediatamente na cabeça de Rain. Se ele não fazia mais parte do grupo do herói, talvez pudesse viver como aventureiro. Sem perder tempo, Rain segue direto para a guilda de aventureiros. Lá ele conhece Natalie, a recepcionista responsável por atender os candidatos novatos. Ela estava pronta para explicar apenas o básico do exame, mas Rain pede para ouvir todos os detalhes sobre a profissão. O pedido surpreende Natalie, já que a maioria das pessoas já sabia como funcionava a vida de aventureiro. Rain então explica que o grupo do herói desprezava aventureiros, então ele nunca teve contato real com aquele mundo. Vendo a sinceridade dele, Natalie começa a explicar tudo com calma. Ela fala sobre os ranks, as missões e também comenta que muitos candidatos acabam falhando no exame inicial. Mas quando descobre que Rain é um Beast Tamer, Natalie fica preocupada. Ela pergunta se ele realmente pretende fazer tudo sozinho, já que Beast Tamers normalmente não são especializados em combate. Mesmo ouvindo mais uma vez alguém duvidar da sua capacidade, Rain tenta seguir em frente sem desanimar. O teste inicial consistia em derrotar 10 goblins e coletar 20 ervas medicinais. Assim que chega na floresta, Rain usa suas habilidades para fazer contratos temporários com animais da região e rapidamente começa a localizar os goblins escondidos. Graças ao seu rastreamento extremamente eficiente, ele consegue derrotar todos os 10 monstros e reunir as ervas necessárias muito mais rápido do que o esperado. Depois de concluir oficialmente a missão Rank F, Rain se prepara para voltar, mas naquele instante, um grito ecoa pela floresta. Sem hesitar, ele corre na direção do som e encontra uma garota sendo encurralada por um enorme tigre assassino. Mesmo sabendo que estava em desvantagem, Rain avança sozinho para protegê-la. Ele tenta atacar o monstro usando apenas uma pequena faca, mas o golpe praticamente não faz efeito algum. Percebendo o perigo, Rain manda a garota fugir, enquanto tenta ganhar tempo enfrentando o tigre sozinho. Enquanto tentava ganhar tempo contra o tigre assassino, Rain percebe uma coisa desesperadora. Não existiam animais próximos para ele criar um contrato naquele momento, e sem nenhuma arma forte por perto, ele praticamente não tinha como enfrentar aquele monstro sozinho. O tigre então se prepara para atacar de vez, mas antes que Rain pudesse fazer qualquer coisa, uma presença surge atrás da criatura. Uma garota de cabelos rosados aparece silenciosamente e no instante seguinte salta dezenas de metros no ar com uma velocidade absurda. Logo depois, ela desfere um único golpe poderoso nas costas do tigre assassino, derrotando o monstro instantaneamente. Rain fica completamente impressionado. Depois da luta, a garota simplesmente se senta em cima do tigre, como se aquilo não tivesse sido nada demais. Observando melhor sua aparência e sua aura incomum, Rain percebe algo inacreditável. Ela fazia parte da raça Spirit Cat.
uma das espécies mais raras e poderosas existentes. Só que logo depois da batalha, a garota começa a perder as forças e cai no chão. Assustado, Rain corre rapidamente para ajudá-la e tenta descobrir se ela estava ferida. Porém, ao se aproximar, ele percebe uma situação bem mais inesperada. Ela estava apenas morrendo de fome. Sem pensar duas vezes, Rain divide sua comida com ela. Enquanto observava a garota devorando tudo rapidamente, ele ainda tinha dificuldade para acreditar que realmente estava diante de alguém da lendária raça Spirit Cat, considerada extremamente rara, até mesmo entre as espécies mais fortes. Depois de finalmente matar a fome, a garota começa a se apresentar. Seu nome era Kennedy. Rain também se apresenta educadamente, mas acaba sendo corrigido na mesma hora, quando tenta chamá-la de maneira formal. Kennedy pede para ele usar apenas seu nome normalmente, sem tanta cerimônia. Curioso, Rain pergunta o motivo dela estar sozinha naquela floresta. Kanade explica que vivia nas montanhas, mas acabou ficando cansada da rotina tranquila de lá. Por isso, decidiu sair em uma aventura pelo mundo. E foi assim que encontrou Rain. Mesmo tendo acabado de conhecê-lo, Kanade demonstra muito interesse pela vida dele e pede para ouvir sua história. Rain estranha aquilo no começo, já que normalmente se sentia desconfortável falando sobre si mesmo, mas aos poucos começa a contar tudo o que aconteceu. Ele revela como foi expulso do grupo do herói e como os antigos companheiros o tratavam como alguém inútil. Ao ouvir isso, Kanade fica claramente irritada. Ela não consegue aceitar a ideia de alguém como Rain ser desprezado daquele jeito. Já Rain, mesmo magoado, tenta agir como se aquilo não fosse tão importante. Ainda indignada com Arius e os outros, Kanade acaba deixando a raiva de lado ao perceber que Rain não queria continuar pensando nisso. Então, em agradecimento por ela se preocupar tanto com ele, Rain acaba acariciando sua cabeça por impulso. Kanade imediatamente gosta daquilo. Só depois Rain percebe o que tinha feito, ficando um pouco sem jeito, mas como ela parecia feliz, ele decide não se preocupar muito. Foi então que Kanade revela algo surpreendente. Segundo ela, Rain não era fraco coisa nenhuma. Na verdade, suas habilidades como Beast Tamer eram absurdamente especiais. Kanade explica que sentiu uma espécie de choque percorrer seu corpo no momento em que encontrou Rain, como se ele tivesse uma afinidade fora do normal com a raça Spirit Cat. Ela então diz que talvez Rain fosse capaz até mesmo de criar contratos com membros daquela raça lendária, algo que pouquíssimas pessoas no mundo conseguiriam fazer. Mas para Rain, naquele momento, o mais importante já não era poder controlar uma raça poderosa. Ele simplesmente queria continuar ao lado de Kanade. Então, decidido, Rain corta levemente o dedo para iniciar a criação de um contrato. Porém, esse tipo de vínculo só poderia ser concluído se Kanade aceitasse voluntariamente e dissesse o próprio nome durante o processo. Sem hesitar, Kanade aceita imediatamente. No mesmo instante, um símbolo vermelho aparece em sua mão, concluindo oficialmente o contrato entre os dois. Os dois então apertam as mãos, marcando o início da nova jornada deles juntos. Quem imaginaria que Rain, um Beast Tamer abandonado pelo grupo do herói, acabaria formando contrato justamente com uma das espécies mais poderosas e raras do mundo? Mas antes de voltar para Fire City, ainda restava terminar algumas tarefas da missão. Rain então faz contratos temporários com vários coelhos para ajudar na coleta dos materiais restantes. Só que ao ver aquilo, Kanade começa a ficar estranhamente incomodada. Mesmo tentando agir normalmente, ela claramente demonstra ciúmes ao ver Rain cercado por tantos animais fofos, enquanto ele continuava completamente sem perceber nada. Depois de concluir o exame em tempo recorde, Rain finalmente recebe sua identificação oficial de aventureiro Rank F pelas mãos de Natalie. Junto da licença, ela também entrega a recompensa da missão, 50 moedas de cobre. Natalie comenta que aventureiros promovidos conseguem recompensas muito maiores e, vendo a velocidade com que Rain terminou o teste, ela tinha certeza de que ele subiria de rank rapidamente. Com o dinheiro nas mãos, Rain volta até Kanade e conta que, a partir daquele dia, começaria oficialmente sua vida como aventureiro. Kanade apoia a decisão imediatamente e demonstra a animação para continuar acompanhando ele nas próximas missões. Só que enquanto os dois conversavam, um homem aparece encarando Kanade com interesse ao perceber que ela fazia parte da raríssima raça Spirit Cat. Kanade responde friamente, mas isso só faz o sujeito insistir ainda mais, chegando ao ponto de convidá-la para sair com ele. Não satisfeito, ele ainda começa a diminuir Rain bem na frente dela. No instante em que o homem fala mal de Rain, a expressão de Kanade muda completamente. Ela imediatamente reage irritada, deixando claro para todos ali que Rain era o mestre dela. O homem começa a rir alto, sem acreditar no que ouviu. Para ele, era impossível alguém controlar uma integrante da poderosa raça Spirit Cat. Mas quanto mais Kanade elogiava Rain e dizia que ele era um Beast Tamer incrível, mais irritado o sujeito ficava. Até que ele resolve desafiar Rain para uma luta, usando Kanade como aposta. Mesmo sabendo que aquilo poderia dar problemas, Rain percebe que ignorar o homem talvez colocasse Kanade em perigo depois. Então ele decide aceitar o desafio. A luta começa.
e termina quase instantaneamente. Em poucos segundos, Rain derrota o homem tão rápido que nem ele mesmo entende direito o que aconteceu. Enquanto isso, o arruaceiro cai no chão gritando de dor e segurando o braço. A confusão chama a atenção de Natalie, que corre imediatamente para fora da guilda. Assim que vê quem causou o problema, ela suspira irritada ao reconhecer o mesmo aventureiro que já vinha causando problemas havia dias. Natalie pede desculpas a Rain pelo comportamento dele e comenta que a guilda já estava considerando remover o registro de aventureiro daquele sujeito. Só que antes dela terminar de falar, o homem ainda tenta agarrar a roupa dela. Depois disso, Natalie resolve dar uma lição nele na mesma hora. Assim que tudo se acalma, Natalie muda completamente de atitude e começa a pressionar Rain e Kanade com perguntas. Ela queria entender como Rain tinha conseguido formar contrato com alguém da raça Spirit Cat logo durante o exame de aventureiro. A intensidade das perguntas deixa os dois completamente assustados, fazendo até os dois pedirem desculpas por reflexo. Percebendo que exagerou um pouco, Natalie volta ao normal e se despede dos dois antes de retornar ao trabalho. Enquanto caminhavam pela cidade, Rain ainda tentava entender como tinha derrotado aquele homem tão facilmente. Então Kanade explica que, ao formar contrato com uma das raças supremas, ele também recebeu um enorme aumento físico, equivalente ao poder da Spirit Cat. Aquilo surpreende Rain, já que ninguém em sua vila jamais havia conseguido fazer contrato com uma raça daquele nível. Kanade então lembra da hora em que Rain tentou protegê-la sozinho contra o tigre assassino. Só de pensar nisso, ela fica feliz e acaba deixando Rain completamente sem jeito. Pouco depois, os dois seguem para uma nova missão de coleta. Kanade imaginava que aventureiros enfrentavam monstros gigantes ou salvavam princesas em perigo, então fica decepcionada ao descobrir que a missão deles era apenas colher ervas. Rain explica que aventureiros Rank-Fé só podem aceitar trabalhos simples no começo. Mesmo assim, Kanade decide ajudar cheia de energia. Só que antes dela conseguir fazer qualquer coisa, os coelhos que Rain controlava através de contratos temporários terminam toda a coleta rapidamente. Kanade fica completamente confusa. Ela começa até a reclamar dos coelhos por trapacearem, e logo fica desanimada ao perceber que, mesmo sendo a parceira de Rain, ainda não tinha conseguido ajudar ele em nada. Mas naquele momento, gritos altos começam a ecoar ao longe. Rain e Kanade correm imediatamente até o local e encontram vários homens cercando um velho comerciante sozinho. Ao chegarem mais perto da confusão, Rain e Kanade encontram vários homens intimidando um velho comerciante no meio da estrada. Kanade imediatamente reconhece aquele grupo. Eles eram os Black Fang, uma gangue perigosa conhecida por espalhar problemas por várias regiões. Segundo ela, o grupo possuía mais de 100 integrantes e era famoso pelas atividades ilegais e pelo comportamento extremamente violento. Percebendo o perigo, Kanade sugere que eles procurem ajuda antes de agir, mas Rain percebe que não havia mais tempo para esperar reforços. Então ele rapidamente pede para Kanade proteger o comerciante enquanto ele lidaria com os outros homens sozinho. Assim que termina de falar, Rain e Kanade avançam ao mesmo tempo e derrubam os integrantes da gangue rapidamente. Enquanto observava Rain lutando na linha de frente para proteger todos, Kanade começa a pensar sobre a relação dos dois. Mesmo sendo uma Spirit Cat, uma das raças supremas, Rain continuava sempre tentando protegê-la primeiro. Aquilo faz o coração dela disparar. Depois de derrotarem os criminosos, Rain percebe o rosto completamente vermelho de Kanade. Sem jeito, ela tenta mudar de assunto imediatamente. Logo depois, o velho comerciante agradece aos dois por terem ajudado ele. Rain então pergunta por que um comerciante estava viajando sozinho sem guardas. O homem explica que havia contratado proteção, mas o guarda fugiu assim que os problemas começaram. Apesar de agradecer pela ajuda, o comerciante avisa que os Black Fang provavelmente voltariam atrás de vingança. Segundo ele, deixar a gangue livre só colocaria outros comerciantes em perigo futuramente. Ao ouvir isso, Rain decide agir antes que mais pessoas fossem atacadas. Usando um pequeno esquilo através de um contrato temporário, ele consegue localizar o esconderijo da gangue. Enquanto caminhavam, Kanade volta a ficar pensativa. Ela começa a se sentir frustrada por achar que ainda não estava conseguindo ajudar Rain como deveria. Mesmo assim, rapidamente recupera o ânimo e pergunta qual era o plano dele. Rain então revela que pretendia usar Count Beast para neutralizar os inimigos. Como aquelas criaturas possuíam veneno paralisante, seriam perfeitas para impedir os guardas da entrada de reagirem. Kanade fica surpresa ao descobrir que Rain também conseguia controlar insetos. Então ele explica que, em sua terra natal, estudou Insect Taming, uma ramificação do Beast Taming focada em insetos. Kanade fica ainda mais impressionada com ele. Pouco depois, Rain pede para Kanade voltar até a
cidade e chamar reforços dos cavaleiros. Ela se surpreende por finalmente receber uma tarefa de suporte diretamente dele, mas aceita imediatamente e corre para buscar ajuda. Assim que Kanedi parte, as Count Bees terminam de se reunir, permitindo que Rain inicie o ataque ao esconderijo. Enquanto isso, em outro lugar, Liane e Mina fugiam desesperadamente de vários membros da gangue. As duas tinham aceitado uma missão apenas para passar o tempo antes da exploração da Lost Forest, mas acabaram entrando em uma situação muito pior do que imaginavam. Irritada, Lynne começa a culpar o Beast Tamer, que acompanhava elas, já que ele fugiu assim que os problemas começaram. Durante a discussão, ela acaba mencionando Rain, dizendo que mesmo sendo considerado inútil, ele ainda lutava na linha de frente e conseguia controlar vários animais ao mesmo tempo. O outro Beast Tamer fica chocado ao ouvir aquilo, porque normalmente, Beast Tamers não conseguem controlar muitos animais simultaneamente, sem sofrer uma enorme sobrecarga. Mas Lynne lembra que Rain controlava dezenas de criaturas sem demonstrar dificuldade alguma. Mesmo assim, ela decide colocar toda a culpa da missão fracassada no outro Beast Tamer para proteger a reputação do grupo do herói. Pouco depois, Rain consegue paralisar vários integrantes dos Black Fang usando as Count Bees, e no momento certo, Kanedi retorna trazendo reforços. Porém, os reforços não eram os cavaleiros, mas sim aventureiros da região que decidiram ajudar. Após ouvir a situação, todos ficam surpresos ao descobrir que Rain enfrentou praticamente toda a gangue sozinho. Tudo parecia resolvido, até que um rugido gigantesco ecoa dentro do esconderijo. Logo depois, surge o Demon Lizard King, uma criatura extremamente poderosa que os Black Fang controlavam secretamente. A fera entra em fúria imediatamente e começa a atacar todos ao redor usando sua enorme cauda. Rain avança primeiro e desfere um golpe direto contra o monstro. Em seguida, Kanedi acompanha o ataque atingindo a criatura na mandíbula. Percebendo o perigo da batalha, Rain manda todos evacuarem o local enquanto ele e Kanedi continuariam lutando. Durante aquele combate, Rain se lembra de como Harius e os outros acreditavam que ele era incapaz de fazer qualquer coisa sozinho, mas agora era diferente. Ele não estava mais sozinho. Agora Kanedi lutava ao lado dele. Do lado de fora, todos aguardavam preocupados pelo resultado da batalha. E pouco tempo depois, Rain e Kanedi finalmente aparecem diante de todos em segurança. Naquele momento, Rain começava finalmente a receber reconhecimento das pessoas ao redor, mesmo depois de ter sido expulso do grupo do herói. Depois de tudo o que aconteceu, Rain percebe que sua vida tinha mudado completamente. Estar ao lado de Kanedi fazia ele sentir que podia enfrentar qualquer coisa. Após vários dias dormindo ao ar livre durante as missões, os dois finalmente resolvem alugar um quarto em uma hospedaria. Kanedi fica encantada com a cama confortável, mas Rain entra em choque ao descobrir que os funcionários colocaram os dois no mesmo quarto. Desde o começo, ele pretendia alugar quartos separados, porém agora existiam apenas 2 camas dentro do mesmo quarto para ele dividir com uma garota da raça Spirit Cat. Sem saber como reagir, Rain imediatamente se oferece para dormir do lado de fora, só que Kanedi puxa ele de volta, lembrando que o quarto já tinha sido alugado por uma semana inteira. Então Rain tenta explicar que homens e mulheres normalmente não dividem o mesmo quarto. No começo, Kanedi diz que não se importava com isso, mas logo depois fica completamente vermelha e, sem jeito, comenta que tudo ficaria bem, desde que Rain não tentasse fazer nada estranho. Ao ouvir aquilo, Rain começa a dar uma verdadeira lição sobre confiança, dizendo que ela não deveria confiar tão facilmente nas pessoas, nem mesmo nele, já que os dois tinham acabado de se conhecer. Mas Kanedi responde que confiava nele, porque Rain era diferente de todas as outras pessoas que ela já encontrou. Segundo ela, desde o primeiro encontro, já enxergava Rain como alguém especial. As palavras deixam Rain envergonhado, mas ao mesmo tempo, feliz. Então ele finalmente aceita continuar dormindo no quarto ao lado dela. Mais tarde, naquela noite, enquanto Rain dormia profundamente, Kanedi fica observando ele em silêncio. Durante toda a vida, as pessoas que se aproximavam dela sempre tinham algum interesse por trás, seja pela fama, dinheiro ou pelo fato dela ser uma integrante rara da raça Spirit Cat. Muitas vezes tentaram até capturar ela por causa disso, mas Rain era diferente. Ele não demonstrava segundas intenções e salvou ela apenas por bondade. Além disso, tratava Kanedi normalmente como qualquer outra garota, algo que deixava ela muito feliz. Kanedi também sabia que Rain ainda carregava no coração a dor de ter sido expulso do grupo do herói. Mesmo que ele tentasse agir normalmente por fora, ela tinha certeza de que aquilo ainda machucava ele por dentro. Uma semana se passa desde o encontro dos dois,
Durante esse período, Rain e Kanade completam várias missões juntos, permitindo que Rain finalmente subisse para o rank E de aventureiro. Foi então que Natalie apresenta uma nova missão para eles. Existia alguém causando problemas na Stain Bridge, a ponte que ligava o continente central ao continente do sul. Segundo Natalie, um arruaceiro desafiava qualquer pessoa que tentasse atravessar o local. Apesar de ninguém ter sido eliminado até agora, o número de viajantes usando a ponte diminuiu bastante por causa disso. Como a missão não tinha limite de rank e ainda oferecia 5 moedas de ouro de recompensa, Rain aceita imediatamente. Pouco tempo depois, os dois chegam até Stain Bridge. Enquanto observava a enorme paisagem ao redor da ponte, Kanade fica impressionada com a beleza do lugar e começa a imaginar quem seria o misterioso guardião da ponte. Rain também acha estranho o caso. Como ninguém havia sido derrotado gravemente, deveriam existir relatos detalhados das vítimas. Porém, todas as pessoas atacadas evitavam falar sobre quem era o responsável. Sem informações sobre o inimigo, Rain decide continuar atento, mas naquele momento, Kanade percebe algo voando pelos céus. Ao olhar melhor, os dois encontram uma garota extremamente rara da Dragon Clan. O nome dela era Tanya. Assim que pousa diante deles, Tanya demonstra irritação ao ouvir o apelido de Guardiã da Ponte. Como integrante da Dragon Clan, ela carregava um enorme orgulho e dizia ter passado por treinamentos especiais desde pequena. Segundo Tanya, os membros da Dragon Clan partem em jornadas aos 15 anos para ficarem mais fortes através de batalhas reais, e naquele momento, ela finalmente tinha encontrado adversários interessantes, uma Spirit Cat e um aventureiro capaz de lutar ao lado dela. Percebendo que não existia outra maneira de passar pela ponte, Kanade aceita o desafio. Ela ainda incentiva Rain a lutar sem hesitar, lembrando que ela também fazia parte de uma das raças supremas. A batalha começa imediatamente. Tanya dispara primeiro e acerta Rain com tanta força que ele é lançado para longe. Logo depois, ela usa seu poderoso sopro de fogo contra Kanade. Kanade tenta escapar, mas acaba sendo atingida parcialmente, queimando a ponta da própria cauda, algo que deixa ela extremamente irritada. Sem perder tempo, Kanade avança furiosa contra Tanya, e as duas começam uma luta equilibrada bem diante de Rain. Tentando ajudar, Rain entra no combate, mas Tanya consegue bloquear o ataque dele e ainda agarra os dois ao mesmo tempo, girando eles no ar antes de lançar uma gigantesca rajada de fogo. Por pouco, Rain e Kanade conseguem pousar em segurança e escapar do ataque. Depois de enfrentar alguém da Dragon Clan diretamente, Rain entende por que aquela raça era considerada uma das mais fortes do mundo. Então ele decide lutar usando seu próprio estilo, como Beast Tamer. Rain pede para Kanade segurar Tanya por alguns instantes, enquanto ele preparava outra estratégia. Sem reclamar, Kanade parte novamente para cima da garota dragão e começa uma sequência intensa de golpes. Enquanto isso, Rain se concentra em lembrar da presença de um animal que percebeu durante a luta. Logo depois, ele cria um contrato temporário com uma águia e usa ela para reunir várias aves da mesma espécie. Pouco tempo depois, Rain retorna, acompanhado por um enorme grupo de Poison Birds. As aves avançam sobre Tanya e começam a atacar continuamente. Mesmo que os golpes não causassem muito dano direto, o veneno acumulado rapidamente começa a fazer efeito. Até mesmo alguém da Dragon Clan teria dificuldades para resistir àquela quantidade de veneno. Sem conseguir mais se mover corretamente, Tanya finalmente admite a derrota. Kanade fica tão feliz com a vitória que abraça Rain imediatamente. Depois disso, Rain se aproxima de Tanya e convida ela para acompanhar eles. Tanya reage de forma desconfiada no começo, acreditando que talvez quisessem usar ou vender ela para alguém. Porém, Rain explica calmamente que só queria conversar direito com ela. Mesmo tentando manter a pose, Tanya acaba ficando vermelha quando Rain sorri gentilmente para ela. Só que antes que ela pudesse aproveitar o momento, Kanade imediatamente encara Tanya com uma expressão ameaçadora, avisando para ela não se aproximar demais de Rain. Mais tarde, os três retornam até a guilda. Natalie fica surpresa ao descobrir que Rain já tinha resolvido o problema da ponte. Porém, ao perceber os chifres e a cauda de Tanya, ela rapidamente suspeita que a garota fosse da Dragon Clan. Antes que Natalie pudesse confirmar qualquer coisa, Rain inventa rapidamente que Tanya era apenas uma amiga que eles conheceram durante a missão. Tanya então tenta fazer uma apresentação elegante, mas acaba sendo interrompida e arrastada pelos dois antes de falar demais. No caminho, Rain e Kanade acabam perdendo Tanya de vista várias vezes, porque ela sempre desaparecia ao encontrar alguém forte para desafiar. Depois de ser chamada a atenção repetidamente, Tanya finalmente fica envergonhada. Então Rain explica que seria melhor ela deixar a cidade por enquanto e evitar revelar que era a misteriosa guardiã da ponte. Se prometesse não causar mais problemas, ele deixaria tudo aquilo passar. Foi aí que Kanade
Kanade percebe porque ninguém queria falar sobre a identidade da guardiã da ponte. As vítimas provavelmente tinham vergonha de admitir que perderam para uma garota da Dragon Clan. Segundo as regras da própria Dragon Clan, Tanya deveria continuar treinando sozinha após a derrota. Mas em vez disso, ela decide continuar viajando com Rain e Kanade para ficar mais forte ao lado deles. Logo depois, Tanya abraça Rain pelo pescoço e declara que gostava dele, deixando Kanade completamente irritada. E para a surpresa de Rain, Tanya ainda pede para formar contrato com ele. Nem o próprio Rain imaginava que conseguiria criar vínculos não apenas com uma Spirit Cat, mas também com uma integrante da Dragon Clan. Após o contrato ser concluído, um símbolo vermelho aparece na mão de Tanya, conectando oficialmente os dois. Enquanto isso, Arius e o restante do grupo do herói continuam perdidos na floresta, sem conseguir avançar na missão. Cansado da situação, Arius começa a pensar em trazer Rain de volta temporariamente, apenas para ajudar o grupo, antes de expulsá-lo novamente depois. Já de volta à hospedaria, Kanade e Tanya começam uma nova disputa para decidir quem dormiria ao lado de Rain. E enquanto as duas brigavam sem parar, Rain simplesmente dormia tranquilamente no chão, ignorando toda a confusão ao redor dele. Depois de Tanya entrar oficialmente para o grupo, Rain recebe uma nova missão na guilda: eliminar slimes que estavam destruindo plantações nos arredores da cidade. Mesmo sendo monstros considerados fracos, muitos aventureiros ignoravam esse tipo de trabalho, permitindo que os slimes se multiplicassem cada vez mais. Enquanto caminhavam até o local da missão, Kanade comenta que odiava lutar contra slimes, porque toda vez que acertava um golpe, acabava ficando coberta por aquela gosma pegajosa. Ao ouvir isso, Tanya abre um sorriso confiante e diz que resolveria tudo facilmente, usando suas chamas. Kanade imediatamente olha para ela cheia de admiração, feliz por não precisar encarar aquela bagunça sozinha. Vendo as duas se dando bem, Rain fica aliviado, já que estava preocupado que elas não conseguissem conviver juntas. Depois de procurar por um tempo sem encontrar nenhum slime, Rain decide usar uma habilidade especial de Beast Tamer, chamada Assimilation. Ele transfere parte da própria consciência para um pássaro, passando a enxergar e controlar tudo diretamente pelos olhos dele. Kanade e Tanya ficam completamente chocadas ao ver aquilo. Enquanto as duas protegiam o corpo de Rain, o garoto sobrevoa toda a região, usando o pássaro até finalmente localizar o ninho dos slimes. Pouco depois, os três chegam até o esconderijo das criaturas. Kanade queria acabar logo com tudo na força bruta, mas Tanya sugere algo diferente. Ela queria que Rain treinasse magia. Quando perguntam sobre isso, Rain explica que já tinha praticado magia básica de fogo e cura anteriormente, mas nunca conseguiu usar nada muito poderoso. Mesmo assim, incentivado por Tanya, ele decide tentar mais uma vez. Rain concentra toda a sua energia e dispara uma única Fireball, só que o resultado surpreende até ele mesmo. A explosão destrói todos os slimes de uma só vez. Tanya então explica que aquilo aconteceu porque Rain havia formado contrato com alguém da Dragon Clan. Graças ao vínculo criado com ela, parte do enorme poder mágico dos dragões agora também existia dentro dele. Ao perceber que carregava o poder de duas raças supremas ao mesmo tempo, Rain quase entra em choque. Depois disso, Tanya e Kanade passam vários dias treinando a magia de Rain. Só que Tanya acaba virando uma professora extremamente rígida, deixando Rain completamente exausto durante os treinos. Mesmo sofrendo bastante, o garoto consegue melhorar muito seu controle mágico graças aos ensinamentos dela. Após concluírem mais uma missão, os três recebem o pagamento da guilda e vão comemorar em um restaurante. Mas dessa vez, quem fica desesperado é o próprio Rain. Kanade e Tanya começam a comer em quantidades absurdas, gastando muito mais dinheiro do que ele imaginava. Depois da refeição, Tanya pergunta onde Rain aprendeu todas aquelas habilidades de Beast Tamer. Mesmo achando que não era uma história muito interessante, ele começa a contar sobre seu passado. Rain revela que nasceu em uma pequena vila, onde praticamente todos eram Beast Tamers. Seus pais também trabalhavam domando animais. Então, desde pequeno, ele aprendeu naturalmente aquelas técnicas. Até mesmo o controle de insetos que ele mostrou anteriormente tinha sido ensinado pelas pessoas da vila. Porém, enquanto falava sobre o lugar, a expressão de Rain muda completamente. Aquela vila já não existia mais. Percebendo o clima pesado, Kanade e Tanya ficam desconfortáveis por terem tocado naquele assunto. Ainda assim, elas queriam entender melhor o passado dele. Depois de hesitar por alguns instantes, Rain decide continuar a história. Tudo aconteceu quando ele tinha apenas 12 anos. Naquele dia, seus pais estavam ocupados trabalhando. Então, Rain foi sozinho até a área de treinamento na floresta. Ele passou horas treinando técnicas de Beast Tamer até o sol começar a desaparecer. Mas quando percebeu que o céu ainda continuava vermelho, mesmo anoitecendo, Rain sentiu que algo estava errado. Então ele correu desesperadamente de volta para a vila. Só que quando finalmente chegou, já era tarde demais. O local inteiro tinha sido destruído durante um ataque de monstros.
E Rain acabou sendo o único sobrevivente dali. Depois da destruição da vila, aventureiros chegaram ao local e conseguiram resgatar Rain. Desde então, ele passou a viver em uma hospedaria administrada por conhecidos das pessoas que salvaram sua vida. Os anos passaram dessa forma, até que, cerca de meio ano atrás, Rain acabou encontrando o grupo de Arius por acaso. Naquela época, o grupo procurava novos integrantes, então convidaram Rain para participar da equipe do herói, acreditando que finalmente poderia ajudar pessoas e impedir que tragédias iguais à da sua vila acontecessem novamente. Rain aceitou imediatamente, só que a realidade acabou sendo muito mais cruel do que ele imaginava. Com o tempo, o grupo passou a enxergar Rain apenas como alguém conveniente para executar tarefas de apoio. Ao relembrar tudo isso, Rain acaba ficando abalado mais uma vez. Percebendo a dor dele, Kanade segura sua mão e tenta confortá-lo. Ela diz que Rain sempre se joga no perigo para proteger outras pessoas e que, por isso, era alguém realmente incrível. Tanya também afirma que entendia perfeitamente o motivo de Rain querer ficar mais forte. No fundo, ele só não queria que ninguém passasse pelo mesmo sofrimento que ele viveu. As duas deixam claro que nunca enxergaram Rain como alguém inútil. Muito pelo contrário, elas tinham orgulho de seguir alguém como ele. No dia seguinte, o trio aceita outra missão da guilda. Dessa vez, eles precisavam derrotar orcs. Apesar da missão ser apenas Rank E, Rain avisa que aqueles monstros eram mais perigosos do que goblins, porque conseguiam usar armas e lutar de forma organizada. Mesmo ouvindo o alerta, Tanya continua confiante demais por ser integrante da Dragon Clan, mas durante o combate, ela quase acaba sendo atingida 2 vezes pelos orcs. Por sorte, Rain e Kanade aparecem a tempo de ajudar. Durante o resgate, Rain acaba sofrendo um pequeno ferimento, mas usa magia de cura em si mesmo logo depois. Tanya fica completamente abalada ao perceber que Rain se machucou tentando protegê-la. Depois de terminarem a missão e entregarem os materiais na guilda, Rain percebe que Kanade parecia preocupada. Ela então explica que Tanya saiu sozinha depois da batalha. Enquanto caminhava sozinha pela ponte, Tanya encontra uma garotinha que pergunta se ela tinha se ferido durante a missão. A menina ainda aconselha Tanya a falar quando estivesse machucada, em vez de esconder tudo sozinha. Aquelas palavras fazem Tanya refletir bastante. Ela começa a perceber que Rain também tinha se preocupado sinceramente com ela. Mas mesmo assim, ela ignorou aquilo por orgulho. Pouco depois, Rain aparece diante dela. Completamente nervosa, Tanya abaixa a cabeça e pede desculpas pelo que aconteceu durante a luta. Ela parecia até prestes a chorar. Mas então Rain simplesmente acaricia sua cabeça e diz que Kanade também estava muito preocupada com ela. Naquela noite, ao retornarem para a hospedaria, Tanya percebe mais uma vez o quanto Rain era gentil. Além de não estar bravo, ele ainda entrega sua própria cama para ela descansar. Depois disso, Tanya passa a não conseguir tirar Rain da cabeça. Na manhã seguinte, enquanto caminhavam pela cidade, Tanya comenta que estava na hora de melhorarem os equipamentos do grupo. Kanade concorda imediatamente, já que Rain era humano e precisava de proteção melhor durante as batalhas. Os três seguem conversando normalmente, até que, de repente, Rain para no meio da rua, porque bem diante deles estava o grupo de Arius. Rain estava andando tranquilamente ao lado de Kanade e Tanya quando, de repente, eles deram de cara com o antigo grupo do herói. Só de olhar para aqueles rostos, Rain já ficou incomodado e tentou seguir outro caminho sem nem perder tempo falando com eles. Mas Arius não deixou barato e chamou Rain de volta, fingindo simpatia como se nada tivesse acontecido. Ele começou a agir como um velho amigo, dizendo que todos estavam arrependidos pelo que fizeram no passado. Só que Kanade e Tanya perceberam imediatamente o clima pesado e se colocaram na frente de Rain para proteger ele. O grupo inteiro ficou em choque quando percebeu que Rain agora andava ao lado de 2 garotas das raças mais poderosas do mundo. Eles simplesmente não conseguiam acreditar que um Beast Tamer como ele tinha conseguido formar contrato com integrantes dessas espécies lendárias. Logo depois, Arius revelou o verdadeiro motivo daquela conversa falsa. O grupo queria que Rain ajudasse eles a conquistar a Floresta Perdida. Como ele podia controlar animais, explorar o local e transportar bagagens, seria extremamente fácil. Aquilo irritou Rain na mesma hora. Afinal, antes eles expulsaram ele da equipe sem pensar 2 vezes e agora queriam usar suas habilidades de novo, como se nada tivesse acontecido. Mesmo tentando manter a calma, Rain já estava no limite com a mudança de atitude deles, então ele recusou imediatamente e começou a ir embora junto das garotas. Mas antes que pudesse sair dali, Mina chamou ele de volta. Ela começou a falar sobre salvar o mundo, dizendo que dentro da floresta existia um escudo essencial para derrotar o Rei Demônio. Sem aquele item, o mundo inteiro poderia acabar tomado pelos monstros, e pessoas comuns não teriam como se proteger. As palavras dela fizeram Rain lembrar imediatamente do passado. A imagem da sua vila destruída pelas chamas voltou na mente dele com força total. Aquela lembrança mexeu profundamente com ele, e no fim, sua bondade falou mais alto. Mesmo sem querer se envolver de novo, Rain decidiu ajudar o grupo na missão.
Só que a reação deles foi ainda pior do que ele esperava. Em vez de agradecer, vários membros começaram a agir com desprezo, como se ainda enxergassem Ren apenas como alguém inferior. Kanade e Tanya ficaram irritadas na mesma hora e exigiram um pedido de desculpas decente. As duas chegaram até a dizer que Arius e os outros deveriam ajoelhar e baixar a cabeça diante de Ren. Arius perdeu completamente a paciência ao ouvir aquilo. Cheio de orgulho, ele avançou para cima de Ren, segurou sua roupa e começou a insultar Kanade e Tanya, chamando as duas de simples animais domesticados. No instante em que ouviu aquilo, Ren explodiu de raiva. Sem hesitar, ele acertou um soco direto em Arius, derrubando o herói no chão. O olhar de Ren mudou completamente naquele momento. Pela primeira vez, ele deixou claro que não permitiria que ninguém insultasse suas companheiras. Arius então se levantou furioso e propôs uma luta para decidir tudo ali mesmo. A batalha foi dividida em grupos. Kanade enfrentaria Agathe, enquanto Tanya cuidaria dos outros 2 magos da equipe. Já Ren enfrentaria Arius diretamente. Kanade entrou na luta completamente irritada, depois de ouvir os insultos contra Ren. Ela avançou numa velocidade absurda, pressionando Agathe sem dar espaço para reação. O espadachim tentou responder, usando sua técnica de espada flamejante, mas Kanade simplesmente desviou e acertou um chute tão forte que fez ele travar na hora. Mesmo depois de Agathe usar toda a sua força, Kanade revelou calmamente que ainda estava lutando, usando apenas metade do seu poder. Aquilo destruiu completamente a confiança dele. Antes que pudesse reagir, Kanade avançou outra vez e acertou um chute devastador que lançou Agathe direto contra uma árvore, deixando ele completamente derrotado. Enquanto isso, Tanya ficou responsável por enfrentar Liane e Mina, mas a diferença de poder era absurda. Com apenas um estalar de dedos, ela anulava toda a magia lançada pelas duas. As garotas do grupo ficaram completamente sem reação, vendo seus ataques desaparecerem como se não fossem nada. Mesmo tentando combinar feitiços mais fortes, nada funcionava contra a dragão. Tanya continuava bloqueando tudo com extrema facilidade, chegando até a rir da situação. Sem conseguir vencer na magia, as duas começaram a atacar Tanya verbalmente, chamando ela de lagarto e tentando provocar sua raiva. Só que aquilo apenas deixou Tanya ainda mais séria. Ela decidiu mostrar para elas o que era magia de verdade. O céu começou a escurecer lentamente, nuvens negras cobriram a região e as duas ficaram aterrorizadas, achando que seriam eliminadas ali mesmo. Porém, no fim, Tanya apenas assustou as duas de propósito. Ela não passou dos limites porque sabia que Ren ficaria bravo se ela exagerasse. Ao mesmo tempo, Ren e Arius finalmente começaram o combate deles. Ren reconhecia que Arius realmente era forte e possuía uma espada extremamente refinada, mas diferente do passado, Ren agora não era mais o mesmo Beast Tamer fraco de antes. Graças aos contratos com Kanade e Tanya, além do treinamento intenso que recebeu, Ren passou a analisar os movimentos dos inimigos com muito mais precisão. Durante o tempo em que esteve na equipe do herói, ele observou cuidadosamente todos os padrões de luta de Arius, desde os passos até o momento exato em que ele balançava da espada. E agora tudo aquilo estava sendo usado contra o próprio herói. Ren começou a prever os movimentos de Arius com perfeição, desviando e contra-atacando no momento certo. Cada golpe dele carregava o poder das duas raças supremas com quem tinha contrato. Aos poucos, Arius percebeu que não estava conseguindo acompanhar o ritmo da luta. Ren ainda deu uma chance para ele desistir, avisando que aquela batalha já estava decidida. Mas Arius, tomado pelo orgulho, se recusou a aceitar a derrota. Então Ren resolveu encerrar aquilo de uma vez, usando a técnica de paralisia que aprendeu anteriormente. No instante seguinte, o corpo de Arius travou completamente, e ele foi obrigado a admitir sua derrota. Mesmo vencendo, Ren ainda estava irritado pelos insultos contra Kanade e Tanya. Arius então tentou agir como se ainda fossem companheiros, tentando recuperar a amizade antiga. Só que Ren não era mais inocente como antes. Sem cair mais nas manipulações do grupo, Ren apenas ergueu o punho e acertou mais um soco em Arius. Ainda assim, ele segurou a força no último instante, porque se tivesse atacado seriamente, o resultado teria sido muito pior. Logo depois, Kanade e Tanya terminaram suas próprias lutas e correram imediatamente até Ren, abraçando ele com força enquanto comemoravam a vitória juntos. Ren, Kanade e Tanya finalmente entraram na Floresta Perdida para começar a exploração. Mas logo nos primeiros passos, eles perceberam que aquele lugar tinha uma atmosfera completamente estranha. O ambiente era escuro, úmido e silencioso demais. Tanya até comentou que seria muito mais fácil simplesmente incendiar toda a floresta de uma vez, mas Ren impediu ela imediatamente, lembrando que vários animais
animais viviam naquele local. Enquanto avançavam, Ren continuava pensando sobre o tal escudo da verdade. Se aquele artefato realmente existisse, apenas o herói poderia utilizá-lo. O problema é que o mapa entregue pelo grupo de Arius já não servia mais para quase nada. A floresta parecia mudar constantemente, como se estivesse crescendo e se transformando o tempo todo. Mesmo assim, Ren se sentia um pouco mais tranquilo, lembrando da forma como Tanya tinha colocado o antigo grupo dele no lugar anteriormente. Enquanto caminhavam, Arius explicou que o monstro, no fundo da floresta, supostamente guardava o escudo da verdade, o item essencial para derrotar o Rei Demônio. Só que mesmo dando informações, ele continuava com aquela atitude arrogante de sempre, como se ainda estivesse acima de todo mundo. Kanade perdeu a paciência com aquilo e começou a reclamar dele na hora, mas bastou Ren dar um carinho na cabeça das duas para Tanya e Kanade se acalmarem imediatamente. As duas achavam que Ren não merecia ter que ajudar pessoas como Arius, e Tanya chegou até a pensar que seria mais fácil ela mesma derrotar o Rei Demônio do que continuar lidando com aquele grupo. Percebendo a preocupação delas, Ren tranquilizou as duas e disse que tudo ficaria bem. Logo depois, ele chamou um pássaro e usou novamente sua habilidade de assimilação, transferindo sua consciência para o animal para explorar a região pelo céu. Enquanto Kanade e Tanya protegiam seu corpo, Ren voou pela floresta e encontrou um caminho escondido que parecia levar diretamente até o centro do lugar. Quando voltou, ele guiou as duas por aquele trajeto. Porém, depois de caminhar por bastante tempo, os três acabaram retornando exatamente ao mesmo ponto onde tinham deixado uma marca anteriormente. Kanade pensou que eles apenas tinham pegado o caminho errado, mas Ren tinha certeza de que seguiu os pássaros corretamente. Até Tanya começou a suspeitar que existia algum tipo de magia agindo naquela floresta. Então Tanya criou um círculo mágico e analisou o ambiente ao redor. Foi aí que ela descobriu a verdade. Existia uma poderosa magia de ilusão envolvendo a região central da floresta, fazendo qualquer um andar em círculos sem perceber. Segundo Tanya, a origem daquela barreira vinha de uma enorme árvore encantada. Ela então pediu para Kanade destruir a árvore de uma vez para quebrar a magia. Ren ainda tentou procurar outra forma de desfazer a barreira sem causar danos, mas Tanya explicou que aquilo levaria muito tempo. Kanade já estava preparada para atacar quando, de repente, uma voz misteriosa ecoou pela floresta, mandando os três irem embora imediatamente. Logo depois, uma garota de cabelos brancos apareceu diante deles, saindo da própria árvore. Ren reconheceu imediatamente que ela era da Spirit Clan, uma das raças supremas do mundo. O nome dela era Sora. Assim como Kanade e Tanya, Sora também pertencia a uma das espécies mais poderosas existentes. A diferença era que a Spirit Clan era especializada em magia e possuía um poder mágico ainda maior que o dos dragões. Porém, há mais de 200 anos, esse clã se isolou completamente dos humanos. Para os espíritos, os humanos eram vistos como inimigos naturais por destruírem florestas e prejudicarem a natureza. Com o passar do tempo, os conflitos aumentaram tanto que a Spirit Clan decidiu viver escondida em regiões secretas, desenvolvendo um enorme ódio pelos humanos. Ren tentou conversar pacificamente com Sora, mas ela não quis ouvir absolutamente nada. Sem hesitar, ordenou que todos saíssem dali imediatamente e até começou a atacar o grupo usando magia poderosa. A força dela era tão assustadora que até Kanade e Tanya precisaram recuar por um momento. Mesmo fugindo, Ren não conseguia entender aquilo. A Spirit Clan sempre foi conhecida por ser uma raça pacífica, então o comportamento agressivo de Sora parecia completamente estranho. Além disso, Ren começou a suspeitar que existia algo muito maior acontecendo ali, porque não fazia sentido uma integrante da Spirit Clan proteger monstros daquela forma. Mesmo depois do ataque de Sora, Tanya decidiu continuar avançando. Ela afirmou que conseguiria conter a magia da garota, enquanto Kanade destruiria a árvore responsável pela barreira. Desde que não precisassem derrotar Sora diretamente, aquilo ainda seguiria o desejo de Ren. Só que o próprio Ren continuava insistindo em conversar pacificamente com ela outra vez. Kanade e Tanya ficaram completamente sem palavras, vendo o quanto ele ainda acreditava nas pessoas, mesmo depois de tudo que já tinha passado. Ainda assim, as duas decidiram apoiar a escolha dele. Quando voltaram até a árvore, Sora apareceu novamente, dessa vez ainda mais irritada. Sem nem ouvir Ren direito, ela começou a preparar outra magia poderosa para expulsar todos dali. Kanade e Tanya sentiram imediatamente o perigo e estavam prontas para atacar, mas Ren pediu para que elas parassem. Mesmo diante daquela magia assustadora, Ren resolveu enfrentar tudo de frente, sem reagir. Ele acreditava que, como Beast Tamer, precisava tentar entender os sentimentos dela primeiro. Por isso, ele não culpou Sora pelos ataques e continuou tentando conversar calmamente. Aquilo deixou Sora extremamente confusa. Ela não conseguia entender como um humano conseguia agir daquele jeito. A garota então perguntou se Ren realmente era humano, já que todos os humanos que ela conheceu apenas destruíram florestas e machucaram seu povo. Ren respondeu honestamente que não podia garantir que todos os humanos fossem bons, mas prometeu que jamais faria
faria mal para ela ou para a Spirit Clan. Mesmo assim, Sora continuou desconfiada e disparou outra flecha mágica. Dessa vez, Kanade e Tanya bloquearam o ataque antes que atingisse Rain. As duas então começaram a defender Rain diante de Sora, explicando que ele era diferente dos outros humanos. A garota ficou ainda mais surpresa, vendo uma dragão e uma Spirit Cat protegendo um humano daquela forma. Era algo que ela nunca imaginou ver. Depois de algum tempo, Sora finalmente aceitou sentar e conversar com eles. Rain explicou que estavam procurando o escudo da verdade para ajudar o grupo do herói, mas acabaram presos pela barreira da floresta. Foi aí que Sora revelou que a barreira tinha sido criada por ela mesma para esconder o caminho que levava até a vila da Spirit Clan. Ela não podia permitir que humanos encontrassem a localização do clã. Porém, quando Tanya perguntou se aquilo não significava proteger monstros também, Sora revelou a verdade. Não existia nenhum monstro guardando o escudo da verdade. Na realidade, o escudo estava sob proteção da própria Spirit Clan. Naquele momento, Rain percebeu que o grupo de Arius tinha sido enganado esse tempo todo. Mesmo odiando humanos, Sora explicou que emprestaria o escudo caso fosse realmente necessário para derrotar o Rei Demônio. Pouco depois, ela retornou carregando um enorme escudo diante dos três. Rain ficou surpreso com a facilidade com que receberam o artefato e tentou oferecer algo em troca. Porém, Sora recusou educadamente. Segundo ela, existia um antigo acordo entre a Spirit Clan e os heróis do passado envolvendo aquele escudo. Depois disso, Rain, Kanade e Tanya agradeceram Sora e começaram a voltar para a cidade. Só que enquanto observava os três indo embora, Sora parecia querer dizer alguma coisa. Rain percebeu aquilo imediatamente e voltou para conversar com ela mais uma vez. A garota hesitou bastante antes de falar. Ela sabia que, se contasse a verdade, acabaria envolvendo todos em um problema extremamente perigoso. Mas Rain interrompeu ela, dizendo que não se importava com o perigo e que ajudaria mesmo assim. Kanade e Tanya também concordaram imediatamente. Finalmente confiando neles, Sora revelou tudo. Ela tinha uma irmã gêmea chamada Runa. Apesar das duas terem personalidades diferentes, elas sempre trabalharam juntas, protegendo a barreira da Spirit Clan. Sora dizia que, mesmo o trabalho sendo cansativo, ela era feliz enquanto estava ao lado da irmã. Mas um dia, enquanto estavam fora da barreira por um curto período, as duas encontraram um monstro que se autodenominava Rei Demônio. Elas tentaram fugir, mas acabaram sendo alcançadas e forçadas a lutar. O problema era que aquele inimigo possuía uma habilidade extremamente problemática. Seu nome era Dark Knight, um monstro capaz de anular ataques mágicos completamente. Como a Spirit Clan depende quase totalmente de magia, elas ficaram em total desvantagem. Durante a batalha, Runa acabou sendo levada pelo Dark Knight. Antes de desaparecer, o monstro ordenou que Sora removesse a barreira da floresta antes do pôr do sol. Caso contrário, sua irmã correria perigo. Mesmo desesperada, Sora não podia simplesmente abrir o caminho para a vila e colocar todo o seu povo em risco. Ela até tentou pedir ajuda ao chefe da vila, mas ouviu que deveria desistir da própria irmã por causa do erro que cometeram ao sair da barreira. Aquilo destruiu completamente o coração de Sora. Vendo a garota naquele estado, Rain imediatamente decidiu ajudar a salvar Runa. Pela primeira vez, Sora finalmente baixou a guarda e começou a chorar encostada no peito dele, agradecida por não estar mais sozinha. Com o tempo se esgotando antes do pôr do sol, Rain e as garotas partiram imediatamente para encontrar o Dark Knight. Sora queria ir junto de qualquer maneira, mas Rain explicou que seria perigoso. Se ela aparecesse lá, o inimigo poderia acreditar que ela traiu o acordo e acabar descontando tudo em Runa. Naquela mesma noite, Rain, Kanade e Tanya chegaram até o esconderijo do Cavaleiro Negro e encontraram Runa presa bem acima deles. Sem perder tempo, os três partiram direto para o ataque. Enquanto Tanya usava magia para chamar a atenção do inimigo, Kanade avançou com toda sua velocidade e acertou um golpe brutal na cabeça dele. Logo em seguida, Rain apareceu na frente do monstro e lançou um soco poderoso no abdômen. Mas mesmo recebendo os ataques dos três, o Cavaleiro Negro continuava firme, como se nada tivesse acontecido. Ele então encarou Rain e imediatamente percebeu que Sora havia pedido ajuda para humanos. Aquilo o deixou furioso. Sentindo-se traído, ele tentou atingir Runa sem hesitar, porém Tanya abriu suas asas de dragão e bloqueou o golpe no último segundo. Aproveitando a chance, ela libertou Runa e saiu dali, carregando a garota. Enquanto Rain e Kanade continuavam lutando, o Cavaleiro Negro começou então a liberar um poder absurdo, destruindo tudo ao redor. Rain percebeu rapidamente que aquela força provavelmente vinha diretamente do Rei Demônio. O problema era que, se aquela luta continuasse daquele jeito,
toda a floresta seria destruída. Sem outra escolha, Rain pediu para Kanade segurar os movimentos do inimigo enquanto ele preparava outra estratégia. Kanade ficou preocupada porque mesmo sua força monstruosa talvez não fosse suficiente para parar aquele cara, mas ainda assim confiou totalmente em Rain. Enquanto isso, Rain decidiu usar novamente o contrato temporário com as abelhas condes. Ele sabia que os insetos não conseguiriam paralisar o Cavaleiro Negro, porém poderiam distraí-lo por alguns instantes, e era exatamente desse pequeno espaço que Kanade precisava. Ao mesmo tempo, Rain utilizou uma magia especial de fortalecimento nela. Pela primeira vez, graças ao enorme poder mágico que recebeu de Tanya, ele conseguiu usar aquela técnica corretamente. A energia de Kanade aumentou de forma absurda, e no momento em que o Cavaleiro Negro ficou distraído pelas abelhas, ela avançou como um raio e lançou um golpe tão devastador que o inimigo desapareceu instantaneamente. Kanade ficou impressionada com o quanto sua força havia aumentado. Então Rain explicou que aquela era uma habilidade exclusiva dos Beast Tamers, uma magia capaz de amplificar temporariamente o poder natural de seus parceiros. Antes ele não tinha mana suficiente para usar aquilo direito, mas agora a situação era diferente. Pouco depois, Tanya voltou, trazendo Runa em segurança nos braços. Ela também ficou surpresa ao descobrir que Rain havia conseguido usar uma técnica considerada perdida, até mesmo entre os usuários de magia. Mas Rain apenas coçou a cabeça sem jeito, dizendo que aquilo simplesmente veio naturalmente para ele. Com tudo resolvido, as irmãs finalmente puderam se reencontrar. Sora agradeceu Rain e os outros do fundo do coração, porque sem a ajuda deles, ela não fazia ideia do que poderia ter acontecido com Runa. Mas logo depois do momento emocionante, as duas começaram a discutir uma com a outra como irmãs normais, deixando Rain completamente sem reação ao perceber que, apesar de serem idênticas, suas personalidades eram totalmente diferentes. Depois disso, Sora e Runa revelaram que não queriam mais continuar vivendo isoladas, protegendo a barreira da floresta. Além de não concordarem com as pessoas que quase abandonaram Runa, elas também queriam conhecer o mundo fora dali. Kanade então convidou as duas para viajarem junto do grupo de Rain. E Tanya também apoiou a ideia imediatamente. Rain ficou um pouco preocupado se as irmãs realmente conseguiriam se adaptar, convivendo com humanos, mas Sora respondeu timidamente que foi o próprio Rain quem mostrou para ela que existiam humanos bons e ruins. Mesmo sem conhecer o resto do mundo, ela queria continuar viajando ao lado dele. Ouvindo aquilo, Rain abriu um sorriso e aceitou as duas no grupo. Logo depois, Sora e Runa também pediram para formar um contrato oficial com Rain, assim como Kanade e Tanya já tinham feito antes. Só que dessa vez a situação era diferente. Rain explicou que cada uma das raças supremas possuía uma estrutura completamente única, e controlar o clã dos espíritos seria muito mais complicado do que qualquer coisa que ele já havia feito. Mesmo assim, ele decidiu tentar. Rain começou então a usar sua magia de contrato para conectar as duas irmãs ao mesmo tempo. A energia liberada era gigantesca, e mesmo para alguém como ele, aquilo exigia muito esforço. Depois de alguns instantes tensos, o contrato finalmente foi concluído com sucesso. Porém, o desgaste foi tão grande que Rain perdeu as forças e quase caiu no chão. Felizmente, Sora e Runa o seguraram antes disso acontecer. Ao verem aquela cena, Kanade e Tanya ficaram claramente incomodadas e começaram a demonstrar ciúmes das duas novas integrantes. Depois de concluírem a missão, Rain decidiu ir pessoalmente entregar o escudo da verdade para o grupo do herói. Quando ele mostrou o escudo diante de todos, o grupo inteiro ficou chocado. Arius, no entanto, não conseguiu aceitar aquilo facilmente. Enquanto eles passaram uma semana inteira tentando encontrar o item sem sucesso, Rain resolveu tudo em apenas 2 dias. Por causa disso, Arius chegou até a suspeitar que o escudo fosse falso. Então Mina realizou uma verificação mágica no artefato e confirmou que ele era completamente verdadeiro. Mesmo diante da prova, Arius ainda parecia inconformado. Nesse momento, ele percebeu 2 garotas desconhecidas ao lado de Rain e começou a desconfiar delas. Rain imediatamente entrou na frente e avisou para não se meter com as duas. Afinal, Sora e Runa estavam escondendo as orelhas e características do clã dos espíritos, justamente para evitar confusão na cidade humana. Assim que recebeu a recompensa pela missão, Rain deixou claro para si mesmo que nunca mais queria se envolver com aquele grupo outra vez. Porém, antes dele ir embora, Agathe chamou Rain de volta e perguntou se ele queria retornar para a equipe do herói. A proposta deixou Arius furioso na mesma hora, mas Agathe insistiu que todos precisavam admitir a verdade. Depois de tudo o que aconteceu, estava óbvio que o suporte de Rain era extremamente importante para o grupo. Aos poucos, os outros começaram a concordar também. Então Agathe prometeu melhorar a forma como tratariam Rain dali em diante, além de oferecer uma recompensa muito maior caso ele voltasse. Só que, no meio da conversa, eles soltaram que Rain precisava parar de pensar no passado. Aquilo fez Rain perceber instantaneamente que eles continuavam exatamente iguais. Nada realmente tinha mudado.
Naquele momento, Kanade, Tanya, Sora e Runa apareceram ao lado dele. Kanade então estendeu a mão para Ren e disse que todos estavam esperando por ele. Mesmo vendo que Ren já tinha decidido, Agatha ainda tentou convencê-lo falando sobre fama, dinheiro e prestígio que ele ganharia, derrotando o Rei Demônio. Mas Ren finalmente entendeu o que realmente queria. Ele não precisava de riqueza nem de reconhecimento. O que ele procurava eram companheiros verdadeiros. E agora, pela primeira vez, ele sentia que finalmente tinha encontrado isso. Sem conseguir aceitar a recusa, o grupo de Arius começou a demonstrar frustração e ressentimento. Já Arius ficou parado em silêncio, lembrando da derrota humilhante que sofreu para Ren. Aquilo feriu profundamente o orgulho dele, um herói derrotado por alguém que antes tratava como inútil. Desde então, Arius passou a guardar um enorme ódio dentro de si, decidido a derrotar Ren algum dia com as próprias mãos. Mais tarde, enquanto conversavam juntos, o grupo ficou curioso sobre o motivo de apenas heróis conseguirem enfrentar o Rei Demônio. Então Ren contou a antiga lenda sobre o primeiro herói, alguém que recebeu o sangue dos deuses através de um contrato divino e usou esse poder para libertar a humanidade do domínio do Rei Demônio. Por causa disso, os heróis atuais herdaram um poder capaz de evoluir sem limites. Era justamente essa força divina que permitia enfrentar o Rei Demônio. Mesmo assim, Kanade comentou que Arius parecia muito distante da grandiosidade daquele herói lendário. Sora então levantou outra questão importante. Segundo ela, Ren talvez estivesse se aproximando ainda mais de um verdadeiro herói do que o próprio Arius. Afinal, ele já havia formado contratos com 3 das raças supremas e continuava adquirindo novas habilidades além dos limites humanos. Kanade concordou imediatamente. Se Ren continuasse fortalecendo seus contratos daquela forma, talvez um dia ele realmente tivesse poder suficiente para derrotar o Rei Demônio. Mas ao ouvir tudo aquilo, Ren apenas ficou sem jeito. Antes, esse era o sonho dele quando ainda fazia parte da equipe do herói. Porém, depois de ter sido expulso, aquele objetivo acabou desaparecendo do coração dele. Na manhã seguinte, Ren acorda levando um pano direto no rosto, enquanto todo o grupo já estava reunido para o café da manhã. Durante a conversa, todos comentam como o poder dele tinha aumentado depois dos contratos com Sora e Runa. Como recompensa pela missão do escudo, Ren também resolve pagar uma refeição caprichada para todo mundo. Depois disso, eles vão até a cidade para comprar novos equipamentos. Sora e Runa seguem agarradas nos braços de Ren o tempo inteiro, nervosas com a possibilidade de alguém descobrir que elas pertencem à tribo dos espíritos. Enquanto caminhavam cautelosamente, Tanya acaba sendo encontrada por aqueles 2 aventureiros que ela derrotou em Stainbridge. Os caras começam a bajular Tanya sem parar, deixando ela toda orgulhosa. Enquanto isso, Kanade conversa animadamente com uma vendedora de frutas e acaba ganhando uma maçã por ter ajudado a carregar algumas coisas antes. Sora e Runa ficam surpresas vendo Kanade e Tanya convivendo tão naturalmente com os humanos. Pouco depois, várias crianças aparecem correndo e cercam Ren. Uma delas até provoca ele, perguntando se trouxe mais esposas para casa, deixando Sora e Runa completamente vermelhas de vergonha. As crianças também elogiam a fofura delas, o que deixa Sora ainda mais sem jeito. Já Runa começa a se divertir com aquilo e quase revela seus poderes sem querer, mas Sora e Ren conseguem impedir a tempo. Sora então relembra a irmã que usar magia faria suas asas aparecerem. Finalmente eles chegam à loja de armas mais famosa da cidade. O dono era um anão extremamente rígido e mal-humorado. Kanade já fica toda intimidada só de olhar pra ele, enquanto Tanya chama os anões de esquisitos sem medo nenhum. O comentário faz o ferreiro lançar um olhar assustador na direção delas, deixando Kanade ainda mais nervosa. Dentro da loja, Runa encontra um chicote e imediatamente acha que aquela deveria ser a arma perfeita para um Beast Tamer controlar criaturas desobedientes. O jeito sombrio dela chega a assustar Sora. Já Ren acaba escolhendo uma faca simples, mas sente algo estranho nela assim que segura a arma. Nesse momento, um homem musculoso entra na loja, jogando dinheiro no balcão e exigindo a espada mais cara possível. O ferreiro entrega uma espada comum sem nem pensar 2 vezes. Ren percebe na hora que aquilo era estranho e questiona o dono da loja. O ambiente inteiro fica em silêncio por alguns segundos, até o anão começar a rir e elogiar o olhar apurado de Ren. Ele revela que as armas comuns eram apenas testes para avaliar os clientes. Segundo ele, muita gente só queria armas caras por status, sem pensar se realmente combinavam com elas. Então o ferreiro mostra sua verdadeira coleção, cheia de armas incríveis feitas por ele mesmo. Ren fica impressionado ao descobrir que um artesão tão talentoso estava escondendo aquilo tudo. O anão explica que estava cansado de ver suas criações sendo descartadas como lixo quando apareciam modelos mais novos. Para ele, cada arma era como um filho. Tanya imediatamente se emociona com o discurso do ferreiro e corre para concordar com ele, deixando o anão extremamente feliz. Depois de conversar mais um pouco, o ferreiro acaba gostando bastante de Ren e decide criar uma arma especial para ele. Só existia um problema:
faltava material. Mais tarde, o grupo retorna para a guilda e encontra o lugar lotado. Kennedy vai perguntar o que estava acontecendo, e Natalie explica que Arius estava recrutando aventureiros para apoiar a batalha contra o Rei Demônio. Só de ouvir o nome do herói, Rain fica sério imediatamente. Mesmo assim, ele tenta esconder o desconforto para não preocupar as garotas. Nesse momento, Natalie percebe a presença de Sora e Runa e vai cumprimentar as duas. Sora rapidamente se esconde atrás de Rain, toda tímida, enquanto Runa se apresenta sem qualquer vergonha. Quando Natalie pergunta qual era a relação delas com Rain, Runa responde de um jeito suspeito demais, fazendo Natalie entender completamente errado a situação. Rain é obrigado a se explicar imediatamente, antes que a confusão aumente ainda mais. Logo depois, Rain entrega um pedido de missão para Natalie aprovar. A solicitação vinha de Gantz, o ferreiro da loja de armas. O trabalho era investigar a mina de Miden. Segundo Tanya, armas feitas com minério de Miden eram extremamente especiais e podiam durar praticamente a vida inteira. O problema era que o minério simplesmente havia parado de aparecer recentemente. Rain não acreditava que a mina tivesse secado naturalmente. Para ele, aquilo parecia algo muito mais estranho. Sem nem precisar explicar direito, Kanade e Tanya já entendem o que Rain queria fazer. Então ele sugere diretamente a Gantz que deixasse o grupo investigar a mina. O ferreiro percebe a determinação nos olhos de Rain e aceita imediatamente. Quando Gantz fala sobre pagamento, Rain surpreende ele dizendo que não queria dinheiro. Tudo o que queria era ganhar as armas feitas por ele. Aquilo deixa o anão extremamente satisfeito, e ele aceita na hora. Assim, o grupo parte em direção à mina. Como o local ficava relativamente perto, o clima da viagem parecia quase um passeio. Mas enquanto Kanade e Tanya caminhavam normalmente, Sora e Runa já estavam completamente acabadas por causa do calor. As duas chegam ao ponto de quase derreter de cansaço. Felizmente, eles encontram um lago enorme e refrescante no caminho. As garotas imediatamente imploram para entrar na água. Antes mesmo de Rain terminar de dar instruções, Kanade já começa a tirar as roupas sem pensar duas vezes, sendo impedida rapidamente por Tanya. Para garantir a segurança de todos, Rain faz um contrato temporário com um esquilo para vigiar os arredores enquanto descansava um pouco. Enquanto isso, as garotas aproveitam o lago tranquilamente. Durante a conversa, Sora e Runa acabam perguntando qual era o segredo para crescer tanto quanto Kanade e Tanya. As duas apenas riem e dizem que isso viria naturalmente no futuro, mas no meio da brincadeira, Kanade leva um susto enorme dentro da água e começa a gritar. Rain acorda na mesma hora e corre desesperado para ajudar. Só que tudo não passava de uma pegadinha de Runa, usando um peixe para assustar Kanade. Quando Rain percebe a situação, ele imediatamente vira o rosto todo envergonhado. Mesmo assim, acaba sendo levado para um julgamento das garotas por ter aparecido de repente. Para a surpresa dele, Kanade e Tanya não ficam irritadas. Na verdade, elas ficam felizes por Rain ter corrido tão rápido ao ouvir os gritos delas. Depois dessa confusão, o grupo finalmente chega à mina de Miden. Eles se escondem para observar o local, e Rain percebe rapidamente que havia mineração ilegal acontecendo ali. Até os pássaros voando pelo céu pareciam estar sendo usados para vigilância. Como esperado, os mineradores percebem a presença do grupo e avançam agressivamente contra eles. Rain ordena que as garotas peguem leve, mas o resultado acaba sendo exatamente o contrário. Todos os inimigos desmaiam imediatamente antes que ele pudesse conseguir qualquer informação. Sora então sugere usar magia para investigar as memórias deles. Junto de Runa, ela descobre que aqueles homens realmente estavam envolvidos na mineração ilegal e ainda trabalhavam como aventureiros. Depois de ajudar Rain, Sora e Runa pedem uma recompensa especial: receber carinho na cabeça igual Kanade e Tanya. Sem escolha, Rain acaba fazendo isso, deixando as duas extremamente felizes. Por fim, o grupo decide invadir a mina diretamente. Antes de entrar, Rain alerta todos para se prepararem, porque o inimigo provavelmente já sabia da presença deles. Observando os movimentos no céu, Rain chega à conclusão de que o outro lado também possuía um Beast Tamer. Assim que Rain, Kanade, Tanya, Sora e Runa entraram na mina, uma enorme bola de fogo veio voando direto contra o grupo. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, as duas irmãs espirituais saltaram para a frente e bloquearam o ataque sem hesitar. Sora e Runa estavam super determinadas porque queriam resolver aquilo o mais rápido possível. Tudo para receber mais um carinho na cabeça de Rain depois. Logo em seguida, Kanade e Tanya também avançaram para ajudar, deixando Rain livre para lidar diretamente com o responsável por toda aquela confusão. O homem por trás da mineração ilegal já estava encurralado, mas se recusava a aceitar a derrota. Num ato desesperado, ele tentou atacar Rain com uma faca, mas foi derrubado num instante. Só que ele ainda tinha uma carta na manga. Sem pensar duas vezes, o criminoso invocou um Behemoth de Rank B, revelando que era um domador de monstros. Kanade e os outros logo perceberam a situação. Domar uma criatura daquele nível
nível exigia uma habilidade fora do comum, além de uma quantidade absurda de poder mágico. Com um sorriso arrogante, ele explicou que havia criado aquele Behemoth desde o nascimento, o que permitia que a criatura obedecesse completamente às suas ordens. Assim que recebeu o comando, o monstro avançou contra Rain com força total. O impacto de seus ataques era tão brutal que a estrutura inteira da mina começou a tremer. Se aquilo continuasse, tudo poderia desabar. Percebendo o perigo, Rain sinalizou para que os outros tirassem todas as pessoas dali imediatamente. Tanya ficou do lado de fora, garantindo a segurança, enquanto Kanade retornou para dar suporte. Rain então traçou um plano rápido. Kanade precisava neutralizar o criminoso. Como o Behemoth obedecia às ordens dele, derrotar o controlador seria o jeito mais rápido de encerrar tudo. Enquanto isso, Rain passou a enfrentar a criatura sozinho. Os golpes do Behemoth eram devastadores, mas havia um problema. Eles eram previsíveis. Depois de observar alguns movimentos, Rain entendeu completamente o padrão de ataque do monstro e começou a desviar com precisão impressionante. Mesmo assim, o tempo estava contra ele. A mina não aguentaria muito mais. Do outro lado, Kanade conseguiu dominar o criminoso. E naquele instante, Rain tomou uma decisão arriscada. Lembrando das palavras de incentivo que recebeu de Kanade, ele resolveu confiar em si mesmo e testar algo que nunca havia tentado antes. Concentrando todo o seu poder, Rain tentou estabelecer um novo vínculo com o Behemoth e conseguiu. Ele simplesmente sobrescreveu o domínio do outro domador e tomou o controle da criatura para si. Aquilo era algo considerado impossível. O criminoso ficou completamente desesperado ao perceber que havia perdido o controle do próprio monstro. Em pânico, tentou forçar outra ordem sobre o Behemoth, estimulando sua agressividade, mas o excesso de hostilidade fez a criatura sair de controle. Num momento crítico, Rain reagiu rápido e lançou uma bola de fogo precisa, fazendo o Behemoth perder os sentidos antes que algo pior acontecesse. Sem entender o que tinha dado errado, o homem exigiu explicações. Então Rain revelou a verdade. Mesmo quando um monstro é domado, sentimentos hostis do controlador ainda podem afetar a criatura. Foi justamente a malícia daquele homem que fez o Behemoth rejeitá-lo no momento decisivo. Depois que tudo finalmente se acalmou, o grupo descobriu a verdadeira motivação por trás da mineração ilegal. Todos os envolvidos tinham algo em comum. Haviam comprado armas falsas produzidas por Gantz no passado. Quando perceberam que tinham sido enganados, decidiram se vingar roubando o minério da forja dele. Ao ouvir toda a história, Gantz ficou profundamente abalado. Ele admitiu que havia cometido erros e se sentia culpado por ter tratado seu trabalho daquela forma, mas Rain não o julgou. Com toda a calma, ele colocou a mão no ombro do ferreiro e disse que errar faz parte, mas o importante é reconhecer o erro e corrigi-lo. Rain o incentivou a voltar a colocar todo o seu coração na criação das armas, como fazia antes. Aquelas palavras mexeram com Gantz. Mesmo sendo bem mais velho, ele aceitou o conselho com humildade e decidiu recomeçar. Como prova disso, prometeu forjar uma arma especial para Rain. E discretamente, Rain cochichou para ele algumas ideias bem específicas sobre como queria que aquela arma fosse. Enquanto isso, em outro lugar, o grupo de Arius seguia tentando recrutar novos membros de suporte, mas o processo estava sendo um desastre. Mesmo quando candidatos competentes apareciam, Arius rejeitava todos sem pensar duas vezes. Ele continuava comparando cada pessoa com Rain, e para ele, ninguém era bom o bastante. Mina percebeu que aquilo estava saindo do controle e tentou alertá-lo, dizendo que seus critérios estavam exagerados. Só que Arius, ainda consumido pela raiva após a saída de Rain, descontou toda a sua frustração nela. Mesmo claramente incomodada, Mina suportou tudo em silêncio por acreditar que aquela missão ainda precisava continuar, mas por trás daquela postura, ficou evidente que Arius já não estava focado em salvar o mundo. Seu verdadeiro objetivo havia mudado. Agora, tudo o que ele queria era derrotar Rain. No dia seguinte, Rain foi até a guilda para saber o destino dos criminosos da mina. Lá, Natalie explicou que todos perderam seus registros de aventureiros e foram condenados a trabalhos forçados, já que mineração ilegal e criação proibida de monstros eram crimes gravíssimos. Saindo da guilda, Rain resolveu passear com Sora e Runa pelo mercado. Ele comprou cachorros quentes para as duas, e as irmãs devoraram tudo tão rápido que logo se arrependeram de não terem aproveitado melhor o sabor. Foi então que Sora e Runa fizeram uma pergunta que estavam guardando havia um tempo. Depois de formar contrato com Kanade e Tanya, Rain havia herdado habilidades especiais delas. Então, o que ele recebeu ao formar contrato com as duas? O problema é que nem o próprio Rain sabia responder. A reação dele deixou as duas completamente desesperadas. Elas tinham certeza de que ele deveria ter recebido a magia suprema do clã espiritual, uma técnica secreta, absurdamente poderosa. Quando perceberam que nada parecia ter acontecido, começaram a se chamar de familiares fracassadas. Sem saber como reagir, Rain apenas sorriu e acariciou a cabeça das duas.
Ele explicou que confiava nelas independentemente de qualquer poder especial. Então abriu seu coração e contou sobre seu próprio passado, como sempre tentou ser útil, como perdeu a confiança em si mesmo e como foi descartado no passado. Por isso, agora ele queria construir laços verdadeiros com seus companheiros, baseados em confiança real e não apenas em habilidades. As palavras de Rain tocaram profundamente as duas irmãs. Sora e Runa finalmente recuperaram o ânimo, sentindo que pela primeira vez pertenciam de verdade a algum lugar. Só que, quando tudo parecia tranquilo, um loiro apareceu do nada e interrompeu o momento. Com um sorriso convencido, ele se aproximou e soltou uma proposta absurda, dizendo que as duas deveriam se tornar mulheres dele. A cena foi tão inesperada que Sora e Runa congelaram na hora, enquanto encaravam o sujeito com puro desprezo. Logo depois da confusão na rua, Runa não perdeu tempo e começou a repreender o sujeito loiro, chamando atenção pela cara de pau dele. Só que, quanto mais ela e Sora demonstravam desprezo, mais o homem parecia se divertir com aquilo. Aquele sujeito era ninguém menos que Edgar, filho do governante de Horizon. Mesmo sendo rejeitado várias vezes, Edgar continuou insistindo para que as duas fossem com ele, e quando percebeu que não teria resposta positiva, decidiu apelar para a força. Ele ordenou que seus subordinados cercassem o grupo, mas o plano não durou nem por um instante. Rain avançou rapidamente e neutralizou todos os homens com extrema facilidade, mostrando mais uma vez o quanto tinha evoluído. Ainda assim, Edgar se recusava a aceitar a derrota. Tomado pela arrogância, ele decidiu usar os próprios moradores da cidade como forma de pressão, espalhando seus homens para ameaçar várias pessoas ao mesmo tempo. A situação colocou Rain contra a parede. Se ele corresse para salvar um lado, outro grupo ficaria em perigo. Sora e Runa queriam agir imediatamente usando magia, mas Rain hesitou. Ele sabia que, se as duas revelassem seus poderes espirituais em público, poderiam perder a liberdade que finalmente haviam conquistado. Enquanto pensava em uma solução, uma ideia surgiu. Confiando no poder que havia adquirido ao formar contrato com as duas, Rain começou a conjurar magia usando o encantamento contínuo, uma habilidade avançada do clã espiritual. A técnica chamou a atenção de Sora e Runa na mesma hora. Com uma sequência precisa de disparos mágicos, Rain conseguiu intimidar completamente os inimigos e forçou a retirada de Edgar e seus subordinados. Depois disso, os moradores se aproximaram para agradecer. Muitos já admiravam Rain pelo que ele havia feito anteriormente na cidade, e aquilo só fortaleceu ainda mais sua reputação. Mas em meio aos agradecimentos, uma senhora se aproximou e fez um alerta preocupante. Eles precisavam tomar cuidado e deixar Horizon o quanto antes. Aquelas palavras deixaram todos intrigados. Sem que Rain percebesse, alguém observava tudo à distância. Era Arius. Ao voltarem para casa, Sora e Runa contaram animadas para Kanade e Tanya sobre a nova habilidade de Rain. O próprio Rain percebeu que, graças ao contrato com as duas, sua capacidade de conjuração havia evoluído absurdamente. Aquilo deixou Sora e Runa radiantes, já que finalmente sentiam que também podiam contribuir como grandes companheiras. Mas a tranquilidade durou pouco. Ao ouvir rumores pela cidade, o grupo descobriu o lado sombrio de Edgar. Dizia-se que ele abusava de seu poder para perseguir quem quisesse, e que todos os seus atos eram encobertos pelo governante local, que o protegia incondicionalmente. Ao ouvir isso, Tanya ficou furiosa, e cogitou resolver tudo à força naquele mesmo instante. Rain, porém, ficou pensativo. Ele queria proteger a cidade e impedir que mais pessoas sofressem, mas sabia que enfrentar alguém com tanta influência não seria simples. Percebendo a preocupação dele, Kanade e Tanya deixaram claro que estariam ao seu lado. As duas afirmaram que também queriam proteger Horizon. Com o apoio de todos, Rain tomou sua decisão. Eles iriam agir juntos para mudar aquela situação. Enquanto isso, humilhado pela derrota, Edgar ordenava que seus homens apagassem qualquer vestígio do confronto daquela tarde. Consumido pela raiva, ele também exigiu informações completas sobre Rain. Naquele instante, jurou que faria o responsável por sua humilhação pagar caro. Determinado a agir, Rain seguiu com Kanade até a divisão dos Cavaleiros de Horizon para denunciar formalmente os abusos de Edgar. Mas assim que mencionaram o nome do filho do governante, o clima mudou completamente. Os oficiais ficaram visivelmente tensos e logo alguns soldados se levantaram para encerrar o assunto. Eles minimizaram tudo como se tivesse sido apenas uma discussão qualquer e ainda insinuaram que Rain poderia ser acusado por difamar Edgar. Aquilo deixou claro que toda a instituição estava encobrindo os atos da família governante. Sem ter como avançar ali, Rain decidiu recuar. Foi então que Kanade percebeu alguém observando os dois à distância. Pouco depois, uma mulher apareceu e se apresentou como Stella, vice-capitã da Ordem dos Cavaleiros.
Para a surpresa de Rain, ela se curvou diante deles e pediu desculpas pela atitude dos outros soldados. Stella revelou que já vinha investigando secretamente a corrupção dentro da corporação e também queria expor as ações da família de Edgar. Ela contou que tinha ouvido falar sobre Rain e suas companheiras, especialmente depois da derrota da gangue Black Fang, e acreditava que aquele encontro poderia ser a chance que esperava para mudar Horizon. Mesmo desconfiado no início, Rain aceitou ouvir o plano. Kennedy, usando seus instintos, confirmou que Stella não parecia estar mentindo. Assim, os dois lados decidiram cooperar. Quando Stella perguntou por que Rain queria se envolver, a resposta dele foi simples. Se algo errado está acontecendo diante de seus olhos, ele não pode ignorar. A sinceridade dele emocionou Stella profundamente. Com isso, eles montaram uma estratégia. A ideia era espalhar o rumor de que existiam provas da corrupção do capitão da Ordem, Liane, escondidas em um armazém fora da cidade. O objetivo era atraí-lo para uma armadilha. O plano funcionou. Naquela noite, Liane reuniu seus homens e foi até o local para recuperar as supostas provas antes que fossem descobertas, mas ao chegarem, foram surpreendidos. Do lado de fora, Sora e Runa bloquearam a passagem, enquanto Rain já estava preparado dentro do armazém, usando a nova arma criada por um ferreiro local. Com sua precisão ampliada, ele neutralizou os soldados rapidamente. Liane ainda tentou reagir, mas Stella apareceu diante dele e revelou toda a operação. Ela também contou que vários cavaleiros honestos já estavam mobilizados e haviam assumido o controle da base. Ao perceber que havia sido cercado, Liane partiu para o confronto direto. Stella então enfrentou o antigo superior. Mesmo estando em desvantagem técnica, ela lutou com toda a determinação. Movida pela convicção de restaurar a honra da Ordem, Stella conseguiu derrubá-lo e encerrar a batalha. Enquanto isso, no casarão da família governante, Edgar recebia a notícia de que tudo estava desmoronando ao seu redor. Mesmo diante da crise, ele continuava convencido de que poderia reverter a situação. Foi nesse momento que uma figura misteriosa apareceu. Era Arius. Disfarçado, ele se aproximou de Edgar e propôs uma aliança contra Rain. Arius alimentou ainda mais o ódio dele, dizendo que Rain estava roubando tudo aquilo que deveria ser seu. Então, entregou a Edgar um anel carregado de poder mágico e disse que aquele seria o instrumento perfeito para derrotar Rain. Tomado por rancor e inveja, Edgar aceitou sem hesitar, e enquanto a energia sombria do anel começava a reagir à sua negatividade, um novo confronto começava a se formar. A tensão em Horizon chegou ao limite quando, após a prisão do antigo capitão corrupto, Stella assumiu oficialmente o comando da Ordem dos Cavaleiros e decidiu agir imediatamente contra o governante da cidade. Sem perder tempo, ela liderou uma tropa até a mansão e exigiu uma investigação urgente, anunciando também a prisão de Liane por corrupção. Mas a resposta veio na mesma hora. Os soldados ligados ao governante se colocaram no caminho e bloquearam qualquer tentativa de avanço. Percebendo que aquilo inevitavelmente acabaria em confronto, Stella e seus aliados se prepararam para agir. Enquanto isso, do lado de dentro da mansão, Kanade e Tanya iniciavam uma distração para chamar toda a atenção dos guardas. Observando tudo de uma posição elevada, Edgar permanecia confiante. Com o anel mágico entregue por Arius, ele acreditava que poderia romper os contratos de Rain com as garotas e tomar para si o controle das integrantes das espécies supremas. Ao mesmo tempo, Rain, acompanhado por Sora e Runa, se infiltrava silenciosamente pela mansão. O objetivo era claro, localizar e resgatar todos os reféns. Apesar da situação tensa, Runa acabou falando alto demais em alguns momentos, arrancando olhares preocupados de Rain e Sora, que temiam ser descobertos. Usando magia de rastreamento, as duas irmãs localizaram várias presenças espalhadas pelo local. Sempre que encontravam alguém, utilizavam teletransporte para enviar os reféns diretamente para um lugar seguro. Com a evacuação acontecendo em segredo, o plano avançava perfeitamente. Só que, durante a busca, Runa percebeu algo estranho vindo do subsolo. Havia uma quantidade absurda de energia mágica emanando dali. Aquilo não parecia humano. Na verdade, a intensidade era comparável ao poder dela e de Sora. Rain imediatamente suspeitou de algo extremamente incomum. Talvez outra integrante de uma espécie suprema estivesse presa ali. Sem hesitar, ele pediu que Sora e Runa continuassem o resgate, enquanto seguiria sozinho para investigar aquela presença misteriosa. As duas ficaram claramente preocupadas. A energia era poderosa demais para ser ignorada. Mas, antes de partir, Rain acariciou a cabeça das duas e garantiu que ficaria bem. Runa então fez sua exigência, dizendo que, se ele não voltasse em segurança, teria que compensá-las com 100 carinhos na cabeça.
Seguindo a aura mágica, Rain encontrou uma sala escondida. Ao entrar, se deparou com uma pesada cela de aço, e dentro dela estava uma garota de aparência delicada, com orelhas e 3 caudas de raposa. Naquele instante, Rain entendeu. Ela pertencia à espécie suprema dos espíritos divinos. Sem perder tempo, ele destruiu a fechadura e correu para ajudá-la. A garota, assustada no começo, recuou por instinto, mas ao ouvir Rain se apresentar como aliado, seus olhos se encheram de emoção. Seu nome era Nina. Com muita dificuldade, ela contou que vivia tranquilamente em sua aldeia até ser capturada por Edgar, que a manteve presa e sob controle por meio de um colar mágico extremamente poderoso. Mesmo tentando removê-lo, Rain percebeu que aquela magia era muito mais complexa do que qualquer coisa que já havia enfrentado. Ainda assim, ele não desistiu. Reunindo toda a força herdada de Kanade, Tanya, Sora e Runa, ele canalizou o poder de todos os seus contratos em uma única tentativa. E então conseguiu. O colar finalmente se partiu. Livre daquele controle, Nina não conseguiu conter as lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava verdadeiramente livre. Enquanto Rain libertava Nina, o confronto do lado de fora da mansão se intensificava. Os soldados ligados ao governante tentavam desesperadamente conter o avanço de Stella e seus aliados, mas a resistência começava a ruir. Na tentativa de virar o jogo, os inimigos decidiram usar os reféns como forma de pressão. Só que o plano falhou completamente. Sora e Runa já haviam retirado todos dali e colocado cada pessoa em segurança. Com isso, Kanade e Tanya finalmente puderam liberar todo o seu poder sem se preocupar com consequências. Dentro da mansão, o governante tentou fugir carregando provas de corrupção. Mas quando alcançou o grande salão, encontrou Rain e os outros esperando por ele. Usando sua arma especial, Rain disparou um cabo que amarrou o homem instantaneamente. Parecia o fim. Foi então que Edgar surgiu. Tomado pelo ódio e consumido pelo desespero, ele ativou o anel entregue por Arius e lançou uma magia mortal diretamente contra Rain. Por um instante, todos congelaram. A energia atingiu Rain em cheio. Observando tudo à distância, Arius acreditou que finalmente havia vencido. Mas, para o choque de todos, Rain permaneceu completamente ileso. Ninguém conseguia entender o que havia acontecido. Enquanto todos tentavam encontrar uma explicação, Runa teve uma suspeita. Desde o início, ela desconfiava que o contrato entre ela, Sora e Rain poderia ter concedido uma habilidade especial, além da magia espiritual. Para testar sua teoria, ela lançou uma névoa tóxica diretamente sobre ele. Sora imediatamente se desesperou com a atitude impulsiva da irmã. Só que, mais uma vez, Rain não sofreu absolutamente nenhum efeito. Foi então que ficou claro. O contrato com as duas havia concedido a ele imunidade total contra alterações de estado. Runa ficou radiante por finalmente descobrir qual habilidade haviam passado a Rain, enquanto Sora não escondia a irritação pela forma como a irmã decidiu testar aquilo. No meio daquela pequena discussão, Nina acabou se assustando com a agitação. Mas o verdadeiro problema estava logo adiante. A frustração de Edgar começou a alimentar ainda mais o poder sombrio do anel. Uma energia púrpura tomou conta de seu corpo e passou a envolvê-lo por completo. A presença liberada por aquela transformação fez Rain congelar por um instante. Ele reconhecia aquela sensação. Era exatamente a mesma energia demoníaca responsável pela tragédia de seu passado. Consumido pela escuridão, Edgar foi completamente engolido por aquela força. Quando a transformação terminou, uma entidade demoníaca havia despertado. A criatura lançou um olhar frio para todos ao redor, como se nada ali tivesse importância. Mas em vez de atacar imediatamente, ela voltou sua atenção para Horizon. Percebendo a quantidade de pessoas indefesas na cidade, a entidade ergueu voo e avançou diretamente em direção às ruas. No mesmo instante, Rain entendeu o que estava prestes a acontecer. Se não a impedissem agora, toda Horizon estaria em perigo. Quando a criatura demoníaca avançou sobre Horizon, Rain estava prestes a persegui-la, mas ao olhar para trás, encontrou aquilo que mais precisava naquele momento: suas verdadeiras companheiras, todas prontas para lutar ao seu lado. Sem precisar trocar muitas palavras, todos entenderam o que precisava ser feito. Rapidamente, Rain organizou a estratégia. Stella ficaria responsável por proteger os cidadãos ao lado dos cavaleiros, enquanto Nina deveria permanecer em segurança. Mas, para a surpresa de todos, Nina segurou a roupa de Rain e mostrou que também queria ajudar. Mesmo tocado pela coragem dela, Rain sabia que Nina odiava conflitos. Com gentileza, pediu que ela aguardasse o momento certo. Enquanto isso, o grupo correu até o centro da cidade para interceptar a ameaça. Ao encontrar o demônio, Rain declarou que iria detê-lo ali mesmo. A criatura apenas riu. Ela parecia genuinamente curiosa com a determinação daquele jovem domador. A batalha começou num instante. Assim que surgiu uma abertura, Kanade e Tanya partiram para o ataque. Rain usou sua arma para restringir os movimentos do inimigo, criando a brecha perfeita para os golpes, mas aquilo não foi suficiente.
A criatura praticamente ignorou os ataques e, como se estivesse brincando, invocou uma quantidade absurda de monstros para tomar conta das ruas. A situação piorou rapidamente. Mesmo enfrentando tudo com bravura, Kanade acabou sendo arremessada para longe. Tomada pela fúria, Tanya respondeu liberando um poderoso sopro flamejante, mas nem mesmo isso conseguiu conter o avanço do inimigo. Pouco depois, ela também ficou exausta. Sem perder tempo, Sora e Runa usaram sua magia para prestar suporte e recuperação. Rain, então, fortaleceu Kanade e Tanya com aprimoramento mágico, e as duas voltaram para o combate com ainda mais intensidade. Mesmo assim, o demônio parecia inalcançável. Então ele subiu aos céus, preparando-se para destruir toda Horizon de uma vez. Foi nesse momento que Rain teve uma ideia arriscada. Para colocá-la em prática, seria necessário evacuar completamente a cidade. Sem hesitar, Sora e Runa se voluntariaram para usar teletransporte em massa para retirar todos dali. Mesmo que isso significasse expor publicamente suas identidades como integrantes de uma espécie suprema, as duas não se importaram. Elas já haviam decidido proteger as pessoas daquela cidade. Com o plano definido, cada um correu para cumprir sua missão. Enquanto isso, em outro lugar, Arius e seu grupo observavam a situação. Mesmo sabendo que um demônio estava atacando Horizon, Arius se recusou a agir. Para ele, aquela ameaça não merecia atenção. Seu único foco continuava sendo derrotar Rain. Já do lado de Stella, a Ordem dos Cavaleiros se mobilizava para ajudar na evacuação. Quando Sora e Runa explicaram o plano, Stella aceitou cooperar imediatamente. Enquanto os soldados guiavam os moradores, Kanade e Tanya abriram caminho enfrentando as hordas de monstros que avançavam sem parar. Mas havia um problema. Os cidadãos hesitavam em confiar em Sora e Runa. Por serem integrantes da espécie espiritual, muitos ainda sentiam medo. As duas ficaram visivelmente abaladas, até que uma voz familiar quebrou o silêncio. Era o dono da barraca de cachorro-quente que elas haviam conhecido antes. Com um sorriso confiante, ele foi o primeiro a entrar no círculo mágico. Logo depois, outras pessoas seguiram seu exemplo. A confiança começou a se espalhar por toda Horizon, e ao ver aquilo, Sora e Runa recuperaram a determinação e iniciaram a evacuação em massa da cidade. Enquanto Sora e Runa conduziam a evacuação, a linha de frente começava a ceder. Kanade e Tanya já estavam perto do limite, ao enfrentar a onda interminável de monstros. Foi então que reforços inesperados surgiram. Os aventureiros de Horizon entraram na batalha para ajudar. Entre eles, estavam até mesmo alguns dos aventureiros que haviam enfrentado Tanya anteriormente. Dessa vez, todos lutavam unidos pelo mesmo objetivo: proteger a cidade. Até Gantz apareceu, fornecendo armas produzidas especialmente para fortalecer os combatentes. A união de todos abriu o caminho necessário para o plano final de Rain. Enquanto observava aquele esforço coletivo, Nina sentiu algo mudar dentro de si. Mesmo assustada, ela percebeu que todos estavam arriscando tudo para proteger uns aos outros. Aquilo lhe deu coragem. Enquanto isso, Rain tentava se aproximar do demônio, mas a distância ainda era grande demais. Kanade sugeriu usar Tanya em sua forma de dragão para alcançá-lo, mas aquilo não daria a precisão necessária. Foi então que todos se lembraram da habilidade especial da espécie divina, manipulação espacial. Naquele momento, Nina apareceu correndo e abraçou Rain. Mesmo tímida, ela reuniu coragem para dizer que queria ajudá-lo. Rain aceitou. Com o plano ajustado, Kanade e Tanya permaneceriam protegendo o solo, enquanto Rain e Nina avançariam juntos. Usando a arma criada por Gantz para se proteger durante a subida, Rain avançou em direção ao inimigo. Quando o demônio lançou um ataque colossal, Nina ativou sua magia espacial. Num piscar de olhos, os dois desapareceram e reapareceram bem diante da criatura. Sem perder a oportunidade, Rain concentrou toda a sua força. Ele usou novamente a técnica que havia desenvolvido para sobrescrever vínculos e tentou tomar o controle das criaturas invocadas pelo demônio. A entidade ficou completamente surpresa. Ela jamais imaginou que um humano pudesse interferir em sua autoridade. Quando perguntou quem ele realmente era, Rain respondeu com absoluta firmeza: era apenas um domador de feras. Furioso, o demônio tentou reagir e investiu contra ele, mas já era tarde. Sob o novo comando de Rain, as próprias criaturas invocadas se voltaram contra seu antigo mestre. Cercado, o demônio começou a desaparecer. Mesmo sendo derrotado, ainda demonstrou interesse em Rain até o último instante, intrigado com aquele poder incomum. Com o fim da batalha, Nina ficou sem forças e começou a cair, mas antes que algo acontecesse, Tanya apareceu e conseguiu resgatar os dois. Pouco depois, a luz voltou a iluminar Horizon. A cidade estava salva. Com a ameaça superada, todos comemoraram. Stella consolidou a restauração da ordem na cidade. Os cidadãos finalmente puderam respirar aliviados, e Nina decidiu permanecer ao lado de Rain. Assim, com uma nova companheira ao seu lado e laços ainda mais fortes com todos, Rain seguiu adiante. Sua jornada estava longe de acabar. Na verdade,
ela estava apenas começando. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal. Além de ter dado muitos direitos autorais, mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!